Há muito eu venho falando do Lopes Obrador. Há muito. E eu venho dando ele como exemplo de político por uma série de questões. Ele tem sabido lidar muito bem com um Congresso horroroso. Acho que não tanto quanto o nosso, né? Que lá não tem bancada evangélica. Aí é dose, com bancada evangélica é. Mas todas as outras tem, menos a evangélica. Graças a Deus, Pai Todo-Poderoso, os mexicanos ou são ateus ou são cristãos. Tem muito pouco evangélico lá. Então é uma vantagem que ele tem, que o Lula infelizmente não tem. Mas principalmente o que eu mais gosto do Lopes Obrador é o fato de que ele se comunica diretamente com o povo. E isso fez uma diferença enorme na política mexicana. Uma diferença muito grande. Ele começou, tipo Lula, mais ainda a Dilma, acossado, né, pelos Arthur Liras da vida, porque fenômenos como o Arthur Lira, isso é da América Latina, não é um caso exclusivamente nosso. Nós já tivemos Eduardo Cunha, certo? Nós já tivemos Eduardo Cunha. E olha a Argentina, a situação que está. O Congresso argentino aprovou a lei ônibus. Com alguns poucos recortes, mas aprovou o desmonte total e completo do Estado argentino. O sul-americano, o latino-americano, vota muito mal. Aí você pensa, o problema não é... Será que é só o sul-americano? Não. O problema não é o sul-americano. O problema é a democracia burguesa. Ela foi feita para falhar. Ela não foi feita para dar certo. Ela não foi feita para representar a vontade popular. O fato da imprensa defender a democracia, pelo menos retoricamente, é a prova que ela não funciona. Se qualquer coisa é defendida pela Globo, tá errado, cara. O Brizola falou uma coisa muito sábia. Quando, na eventualidade de eu estar em dúvida sobre que postura adotar, ele dizia que assistia o Jornal Nacional. Se a Globo fosse contra, ele sabia que deveria ser a favor. Se ela fosse a favor, ele saberia que devia ser contra. Se a Globo falasse bem, ele sabia que era uma coisa ruim. Se falasse mal, ele sabia que era uma coisa boa. Se ele ainda não entendesse no momento, era só parar e refletir um pouco. Porque o lado da Globo era sempre errado. Sempre contra o povo. E isso vale para a imprensa inteira, cara. Né? Mas eventualmente, você vê, até a imprensa está se levantando contra o Lira. Por quê? Porque os anos Bozo, de um ponto de vista simbólico, né? Poder da grande burguesia, principalmente da burguesia internacional, sobre o Brasil, deve ter feito os caras molhar a calcinha. Mas, sendo pragmático, foi péssimo para a economia do país. Então, algumas pessoas ganharam muito dinheiro, mas, no modo geral, se perdeu. Eles perderam anúncio, muitas empresas de mídia estão em crise. Então, até o capital internacional, você vê, o Brasil vai receber 41 bilhões de reais em investimentos de montadoras. A grande realização do Bolsonaro foi a abertura do mercado argentino para o abacate brasileiro. Então, né? Vamos falar sério. Faz uma diferença muito grande. Grandes investimentos para o país. Então, até a imprensa, eu não sei se honestamente, está chocada com o Arthur Lira. No mundo inteiro, o Congresso administra parte dos recursos. Mas esse valor varia de 0,1% a 0,5%. Ele quer administrar 25%. E aí, olha só o que acontece. Nas funções constitucionais do parlamento, não está administrar recursos.
A ênfase principal do bolsonarismo, no relacionamento bolsonarismo e centrão, foi a corrupção em larga escala. Certo? Você vê todo tipo de mamata resultante do orçamento secreto. Você pensa em administrar 25% do orçamento brasileiro com orçamento secreto, cara. É institucionalizar, legalizar a corrupção. Certo? Então, o Lira tem que ser detido. Mas aí tem uma coisa interessante, é que já se disse que os canalhas têm audácia. Só que, a partir de um certo momento, eles cometem um erro que o Eduardo Cunha cometeu. Achar que só a mãe deles teve filho esperto. E aí eles exageram exatamente nessa audácia. Então, considerando a vida pregressa do Lira, a quantidade de processo que ele tem, e que o fato de que vários setores golpistas terem jogado contra o Supremo e contra o presidente, está acabando unindo esses dois poderes. Há uma certa aliança cada vez mais explícita entre o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República. Isso dificulta a vida deles, porque eles todos têm processo. O Lira tem vários. Então, vão chegar alguns, já tem, na verdade, no Supremo, né? É numa dessa que eles cortam as asinhas dele e mandam pra cadeia, igual fez com o Eduardo Cunha. Quem tem o dedo sujo não devia colocar ele na boca, não. Mas é exatamente o que o Lira está fazendo. Então não é que a justiça brasileira seja ótima em condenar corrupto, golpista. Ela não é. Mas a justiça brasileira, acima de qualquer coisa, defende os interesses dela mesma. Com os interesses dela sendo confrontados pela turma do Lira, lembrando que o Lira é o principal responsável por desafiar PECs, porque há PECs inconstitucionais, por desafiar a decisão do Supremo, é nisso que ele vai dançar. Tem muita gente que fica preocupadíssima, oh meu Deus, e agora? E nem dorme, não precisa. Não precisa. O Lira pegou uma corda enorme, mais do que ele dá conta de carregar, e vai se enforcar com ela. Sabe, os desafios constantes dele à justiça, principalmente ao Supremo, vão cobrar um preço rapidinho. Até ele acha que tá prosa, que tá podendo, mas ele só tá cavando a própria cova. Certo? E aí entra a questão do Lopes Obrador, do ângulo. O Lopes Obrador, ele entendeu o que é a elite mexicana, né? Entreguista, trabalha para os Estados Unidos, lá é muito pior do que a nossa, porque eles são vizinhos dos Estados Unidos. Isso não pode entrar nos BRICS, enquanto os Estados Unidos existirem, por exemplo. Não pode fazer aliança militar com China, com Rússia. Ele sabe disso. Os limites que ele pode fazer são muito mais estreitos que o Lula. Mas aí qual foi a estratégia dele? Este 5 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará al Congreso un paquete de reformas a la Constitución. Busca modificar 36 artículos de la Carta Magna con el objetivo de reforzar la justicia social. ¿Cuáles son las reformas clave? Reforma del salario mínimo. Esta medida plantea que el sueldo de los trabajadores no esté por debajo de la inflación. Reforma a las pensiones. Los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales podrán cobrar el salario completo cuando se jubilen. Reforma judicial. López Obrador plantea transformar el sistema de justicia y agregar la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Reforma de la Guardia Nacional. El mandatario propone mantener la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional a pesar de que la Suprema Corte invalidó esta reforma suya en 2022, lo que requeriría su retorno a seguridad y protección ciudadana. Reforma electoral. Con el llamado Plan B, el presidente busca reformar el sistema electoral, limitando presupuesto y facultades del Instituto Nacional
Nacional Electoral. También propone eliminar candidaturas plurinominales y garantizar paridad de género. Incluso permite votar a personas en prisión preventiva y exige a legisladores dejar su cargo para reelección. Reforma eléctrica. El 31 de enero, la Suprema Corte de México dio un giro inesperado a la reforma eléctrica. La iniciativa del presidente fue declarada inconstitucional, echando atrás sus esfuerzos por controlar el sector eléctrico. El mandatario anunció que impugnaría este fallo, buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y reducir el control privado. Maltrato animal. El mandatario afirmó que busca que se prohíba el maltrato animal en el país latinoamericano, que ocupa el primer lugar en la región en crueldad animal. Usou uma tática defendida por Maquiavel. Esteja com o povo. Ele resolveu estar com o povo, mas como está com o povo? São mais de 120 milhões de mexicanos, é muita gente. Comunicando diretamente. Ele tem uma live semanal, institucional. Todo mundo é convidado a participar. E todo dia ele apresenta um programa. Não esses programas chatos, sabe? Que esses comunicador fraco, ruim. Não. Ele mesmo, usando o carisma dele, comentando as notícias, pega o jornal, fala, ó, isso aqui que o cara falou é mentira, cara. Pega o equivalente a Globo lá, o Globo, Folha, Estado, fala, isso aqui é mentira. Isso aqui é preconceito, isso aqui é safadeza. Isso aqui não é verdade. Desafio o jornalista tal, meio de comunicação tal, provar isso que ele está dizendo. Ele é livre para vir aqui se quiser. E isso foi agradando o povo e foi educando o povo. As pessoas começaram a assistir. Porque é uma comunicação direta, rápida, de linguagem fácil. E as pessoas foram começando a assistir. Cada vez mais gente assistia, cada vez mais gente comentava. Como eram vídeos curtos, dá para ser compartilhado pelo WhatsApp, ao invés das redes de fake news, né? Então, depois de alguns anos, isso rendeu frutos. A desconfiança do mexicano com a política em geral foi substituída pela desconfiança com o Congresso, com o deputado, com o prefeito, com o governador vagabundo. E aí o mexicano, incrivelmente, foi ficando mais politizado. Bem mais politizado. O mexicano é muito politizado hoje. Não tem nem comparação com o brasileiro. E isso se traduziu em resultado nas eleições. O relacionamento entre o Congresso mexicano e o López Obrador é bom, muito melhor do que entre o López Obrador e o Judiciário. Porque o Judiciário, normalmente, ele é cadelinha dos interesses dos Estados Unidos. Certo? O Judiciário responde aos interesses dos Estados Unidos da América. Juiz que vai para os Estados Unidos, promotorzinho que vai para os Estados Unidos, tem uns que vai até para Israel. Eles não têm vergonha, certo? Eles não têm vergonha. Então, as circunstâncias políticas são um pouco diferentes, mas lá são mais difíceis que aqui. Se aqui nós temos as bandas criminais, né? As do México, acredito, são muito piores. Muito mais difíceis. Bem mais. Então, contra tudo e contra todos, o López Obrador tem feito um excelente governo. E a gente sabe disso porque ele é criticado bastante pela imprensa. Que é um ótimo sinal. Que a imprensa faz 3 tipos de coisa. Elogia vagabundo, entreguista, política liberal, né? Que fode o povo, esconde, ninguém fala do que o Boric faz, da golpista lá do Peru, né, Dina Boluarte, o americano que governa o Equador, Daniel Noboa, ninguém dá um pio sobre esses caras. Certo? Milei chegou-se a fazer algumas previsões sobre o que seria o governo Milei, que nosso governo Milei era bom, não sei o que, mudaria a Argentina. Tá mudando, tá destruindo. Então agora ninguém fala nada do Milei, porque não tem o que falar. Ela esconde. E quando alguém tenta mudar as coisas para melhor, aí ela se opõe, a imprensa se opõe veementemente,
fala em corrupção, em sei lá o que, contra a democracia. Quando nada disso resolve, apela para os direitos humanos, que ela nunca se importa com os direitos humanos de Palestina, por exemplo. Ou do pessoal das comunidades, ela não está nem aí. Direitos humanos é uma abstração que você usa para falar mal dos outros. E aí, nós vamos aproveitar essa deixa, que eu não quero um vídeo muito longo, e vamos falar sobre isso. Falar sobre Mohammed bin Salman, príncipe, futuro rei e quiçá califa da Arábia Saudita. Mohammed bin Salman é um homem mal compreendido. Ele é muito decidido no que quer fazer. Tem formação islâmica severa, mas ao mesmo tempo iluminado. Ele é a definição islâmica do déspota esclarecido. E tem formação superior, ocidental, consta que ele sabe falar russo, que ele fala inglês, francês, certo? É um cara que é culto, entende a cabeça dos ocidentais, já estudou lá, entende a cabeça dos russos, negocia bem com os chineses, é o típico árabe, conversa com todo mundo, decide com firmeza. Então o bin Salman, e eu já disse isso várias vezes, é a expressão do pensamento maquiavélico no poder. Eu também já falei explicitamente sobre isso. Se o Xi Jinping é uma personificação híbrida da tática de Sun Tzu com Mao Zedong, e o Putin nitidamente é o maior e melhor discípulo de von Clausewitz, o maior e melhor discípulo de Maquiavel, é de longe o bin Salman. O povo está com ele. O povo está com ele. A qualidade de vida do saudita é muito melhor do que a do europeu médio. O saudita não passa frio, não passa fome, não tem dificuldade, não é obrigado a recorrer à prostituição. Ele não é um democrata. Não é um democrata. Mas isso é bom. Porque ser democrata significa deixar as pessoas passarem frio e fome e as mulheres venderem o próprio corpo para financiar a máquina militar americana na Ucrânia, para operar contra o próprio povo e os próprios interesses da nação. É isso que significa ser democrata. Como se a União Europeia fosse a democracia, né? A Ursula von der Leyen foi eleita por quem? Quem controla o Banco Central Europeu? Não tem democracia. Desde o Tratado de Lisboa, a União Europeia atropela os Estados nacionais. E a União Europeia não tem uma estrutura democrática. O resultado, se você olha como está a vida dos britânicos, dos alemães, dos agricultores, é que a condição de vida deles não é tão melhor do que a nossa. Eles têm as coisas que eles fizeram na época do colonialismo, no imperialismo e o que mais? O que na Europa foi feito de recente? Assim como os Estados Unidos, a infraestrutura que eles têm foi construída nas épocas gloriosas do colonialismo e do imperialismo. Recentemente, desde que eles resolveram se desindustrializar, as coisas só têm enferrujado, apodrecido, deixar de funcionar. O sistema de saúde degringolou. O sistema educacional é uma piada. O sistema de assistência social está em crise profunda. Por quê? Porque o dinheiro está sendo mandado para a Ucrânia. E quando eles finalmente forem derrotados na Ucrânia, eles vão arrumar outra guerra, outra desculpa para financiar a máquina financeira e militar dos Estados Unidos.
A Europa se reduziu a isso, a uma cadelinha fraudiqueira dos Estados Unidos. E isso é democracia, cara. A democracia burguesa é muito superestimada, muito superavaliada. O esquema chinês de democracia popular consultiva é ótimo. E o esquema saudita de governo islâmico esclarecido também é excelente. Pensa na vida do povo. Quantas pessoas em favela existem na Arábia Saudita? Quantas pessoas sem tratamento médico existem na Arábia Saudita? Quantas pessoas passando fome existem na Arábia Saudita? A vida do saudita média é muito, não tem nem comparação com a do brasileiro, nem com a do americano, nem com a do europeu. Então, você vai reclamar de que liberdade. Liberdade de quê, caralho? Essa noção canhestra, tosca de liberdade, ridícula, capitalista, burguesa, por favor. Por favor. Sério, para com isso. Certo? E, bom, assim, o Muhammad usa métodos um pouco heterodoxos. Cara, ele faz o que tem que ser feito. Não tem jeito de você fazer omelete sem quebrar ovos. Por exemplo, eu falei ontem na outra rede sobre o Khashoggi, né? O tal jornalista lá que parece que fizeram um picadinho dele. Diz a imprensa britânica que com a anuência do Mohammed bin Salman. Duvido. Duvido por essas questões. A mais importante delas é que se você tem subordinados confiáveis e ordena, faça o que tem que ser feito para proteger o povo, o Estado e o governo, eles fazem. E às vezes proteger o povo, o Estado e o governo é não envolver o governante. Então, por mais que essas especulações do Ocidente digam que inclusive o mandante foi o próprio bin Salman, eu duvido muito que o bin Salman tenha alguma coisa a ver com essa história. Funcionários com excesso de zelo resolveram um traidor. Que o Khashoggi é vendido numa reportagem ali de onde ele trabalhava, na mídia britânica, como qual que é aquela profissão mais bem paga do Ocidente? O opositor de regime inimigo, né? Então o Khashoggi era um desses, cara. Ele estava pregando a Primavera Árabe na Arábia Saudita. Todos nós vimos onde deu Primavera Árabe. Foi o mesmo local onde deu a Revolução Maidan, onde deu o movimento Passe Livre, não vai ter Copa, Lava Jato, certo? Todos nós sabemos o que é que deu. Olha o que aconteceu no Brasil depois das jornadas de junho de 2013. Perderam seus direitos previdenciários, trabalhistas, os direitos estudantis, de educação. Tudo ficou uma merda, cara. O que para o povo melhorou depois que o gigante acordou? Depois do movimento Passe Livre, seus miquinhos amestrados identitaristas se levantaram contra tudo isso que está aí. Piorou tudo, cara. Para as pessoas, para o povo. 1 milhão de pessoas morreram desnecessariamente por causa da pandemia. Tudo consequência da ação desses merdas. Tudo consequência da ação deles, cara. Então, o que os funcionários deles fizeram, é claro, a gente não pode aplaudir de um ponto de vista da ação, né? Mas eles fizeram o que tinha que ser feito, cara. Fizeram o que era necessário fazer para salvar o povo saudita, para salvar o Estado saudita, para salvar o governo saudita. Você tem que eliminar traidores. E o Khashoggi não era só um desertor. Oh, meu Deus, alguém que queria liberdade de imprensa num país malvado. E o Ocidente descobriu isso depois de 100 anos. Que a Arábia Saudita não tinha liberdade de imprensa. Ah, por favor, né? E como se a liberdade de imprensa, liberdade para mentir, caluniar, fake news e contra o governo, o Estado e o povo fosse uma coisa bonita. Como se fosse, oh meu Deus, que valor importante para a sociedade a liberdade de imprensa. Aham, sei. Conta outra, Cláudia. Então, na verdade, o Khashoggi era
um quinta colunista, cara. Um quinta colunista, ele estava operando contra os interesses do povo saudita. E diferente do Brasil, onde esses caras se filiam ao PSOL e se elegem deputados, na Arábia Saudita o bagulho é outro. E vamos explicar rapidamente isso. Os Estados Unidos é um país que existe desde 1783, né? A Inglaterra desde 1066. A família Saúde é mais antiga do que o Império Romano. Já disse várias vezes. Daqueles povos todos descritos no Velho Testamento, jebuseus, amorreus, amonitas, hebreus, egípcios, caldeus, elamitas, sumérios, fenícios, de todos aqueles povos descritos no Velho Testamento, nenhum deles existe mais, só dois: os árabes e os persas. Então alguma coisa certa eles fizeram. Certo? Alguma coisa muito certa eles fizeram para existir até hoje e ser tão antigo quanto os chineses, ou até mais. Então eles não são bobos e não devem ser julgados de acordo com a régua ocidental, que é podre. Quer saber o que é a régua ocidental? Olha o que Israel está fazendo, cara. Israel é a expressão do Ocidente, civilização judaico-cristã ocidental. Nada mais ocidental do que Israel. Uma colônia de europeus em território asiático, um estado do apartheid, como foi a África do Sul, como foi o Império Britânico. Certo? Então, nada exprime melhor o que é o Ocidente, que é o Estado de Israel. Quer saber o que é o Estado de Israel? Olha o Ocidente. Quer saber o que é o Ocidente? Olha o Estado de Israel. Inclusive, vou aproveitar esses últimos minutos aqui e comentar uma coisa importante. Por que o Estado de Israel tem feito tais atrocidades? Primeiro, não é que ele tem feito. Ele fez desde o seu início. A Nakba foi muito pior do que o que vocês estão vendo. O número das vítimas totais, pela primeira vez eu li o número 100 mil. Eu disse, até o fim vai ser uns 200 mil. E eu acredito no número 100 mil vítimas. Sabe por que eu acredito no número 100 mil vítimas? Porque muitos prédios, muitos quarteirões inteiros foram demolidos com gente dentro. As pessoas que transitam por lá, todas elas comentam o fato que se sente em qualquer lugar de Gaza um cheiro profundo de cadáver no meio dos escombros, em qualquer lugar de Gaza. Então, considerando que muitos edifícios foram demolidos pelos israelenses, com as pessoas dentro, civil, não vem dizer que é terrorista, né? Civil. O número de 100 mil vítimas até o momento, ele parece crível. Então, de acordo com as minhas previsões, já chegou na metade do que vai acontecer até o colapso final. Israel vai colapsar. E já expliquei também por quê. Porque dessa vez ele não está caçando briga com o palestino, que é fácil. Caçou briga com o mundo islâmico, o que é impossível de ser vencido, vai perder. Os caras são muito ricos, são poderosos, controlam o petróleo, controlam o dinheiro. Muito mais do que eles. Então dessa vez eles vão perder. Ah, mas está demorando. Sim, nunca disse que ia ser rápido. Nunca é. Mas eles vão perder. E eu até lembro no oficial do governo israelense, essa é uma guerra existencial para nós, porque se nós perdermos, nós não vamos poder continuar vivendo aqui no Oriente Médio. Exatamente, Bidu. Esquece os dois estados. Os dois estados funcionam só como retórica. Não existe mais a possibilidade de haver dois estados. É um só e do rio ao mar. Mas por que os israelenses
Por exemplo, aquele episódio dos 3 caras entrando para assassinar, né, gente no hospital. Aquilo não vazou, eles fizeram questão de mostrar para o mundo. Eles não estão fazendo questão nenhuma de esconder o que eles são. É para alimentar a paranoia. Porque aí começa a se perseguir judeus em todo mundo. E os judeus veem Israel como a salvação para eles, o povo oprimido. Então o que eles querem é alimentar a paranoia interna. Apoie nosso Estado, vocês vão acabar. E a paranoia dos judeus do mundo inteiro, cara. Falou assim, ó, estão perseguindo os judeus. Porque eles nunca contam, né? O motivo eles nunca falam. O Estado de Israel ataca como Estado e se defende como religião. É uma estratégia que tem sido vitoriosa, mas vai deixar de ser. Porque eles estouraram a linha, né? Que Buda falava. Puxar demais a corda e uma hora que você puxa demais ela arrebenta. Mas o Estado de Israel e tudo que ele tem feito em Gaza é a expressão perfeita do que é o Ocidente, do que é o capitalismo. Sabe? É fácil divulgar essa montoada de mentira. Ah, o comunismo matou melões. Os árabes foram malvados. Fala do Ocidente. Dos 300 milhões de mortos pelos britânicos na Índia, 100 milhões na China, 100 milhões de portugueses, espanhóis e britânicos nas Américas, 100 milhões na África. Essas ninguém nunca conta, né? Imperialismo, colonialismo, escravismo, ninguém nunca fala. É a função da imprensa. Essa é a ideia da liberdade, né? Liberdade de ser burro. Mas eu só quero falar uma coisa para encerrar. Nós já estamos na segunda metade. A declaração antes de ontem do Mohammed bin Salman, que não vai conversar com estados que não aceitam a existência de uma Palestina livre, é um marco definitivo. Ele saiu de cima do muro. E declarou o que já era óbvio, né? De toda forma, foi dado o primeiro passo da segunda metade. Então só aguentem, só torçam, só rezem. Porque o Ocidente, o capitalismo, e se tudo der certo, o Estado Nacional Burguês e a democracia burguesa estão com os dias contados. Ave Bin Salman, ave Lopes Obrador, ave Xi Jinping, ave Putin, ave Lula, ave Narendra Modi. Até mais.